8 horas e 28 minutos. Por falar em Senado Federal, por um placar elástico, né? O Senado aprovou o marco temporal, 43 votos a 21. Nós vamos falar mais sobre esse assunto agora com uma entrevistada, senadora pelo PP do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, que está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Senadora, qual é a expectativa a partir de agora para a sanção desse projeto que passou na Câmara, passou no Senado e agora está no Palácio do Planalto para o presidente Lula analisar? Qual é a expectativa aí dos senadores? Bom dia para a senhora. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio, Thaís, Sônia. É um prazer falar com vocês. Faz tempo que nós não nos vemos, né? A nossa expectativa agora é ver o que é que o presidente Lula vai sancionar ou vai vetar nesse projeto. A gente sabe que tem algumas coisas que a própria ministra Guajajara, quando esteve aqui conversando no Senado sobre esse PL, ela tinha alguns pontos, por exemplo, como ir até os povos isolados, era uma das coisas que eles gostariam que saísse do projeto de lei. Também falaram sobre plantar transgênicos, que os índios não poderiam plantar produtos transgênicos, enfim, alguns 3 ou 4 pontos, mas não nos falou sobre o marco temporal, que é, vamos dizer, o coração, o cerne do projeto, que é essa data de outubro de 88, que eu, na minha visão, entendo que é a única maneira de se pacificar o país, é ter o marco para que a gente tenha segurança jurídica, os dois lados, tanto indígenas quanto produtores rurais. A partir disso, então, eu acho que nós podemos discutir outras coisas. Mas vamos ver como é que vem o veto, e aí vamos deixar para o presidente o ônus. O Congresso agora, eu estou muito feliz porque fez a sua parte. Votou, aprovou com ampla maioria, Cláudio, tanto na CCJ quanto no plenário, e foi até uma surpresa, 43 a 20, ontem no plenário do Senado Federal. Senadora, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Estava fazendo falta mesmo essa nossa conversa aqui. Tem tanta loucura envolvendo isso que esta semana eu vi uma proposta de uma deputada querendo criar uma CPI para averiguar ou para investigar o que é que os portugueses fizeram no descobrimento em 1500. Só para você ter uma ideia do tipo de loucura que preside iniciativas como essa, que acabou sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal. A senhora considera que essa decisão do Senado, que diziam isso, né? O Senado não legisla, o Senado não regulamenta, está aí. O Senado acaba de regulamentar antes mesmo da decisão do Supremo, digamos assim, ser oficializada, ser publicada e tal. Portanto, o que deve valer é a decisão do Senado Federal, essa interpretação de muita gente. Mas ficará nisso ou é o início, a senhora considera que é o início de uma reação do Senado a essa invasão de competências frequente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, nas atribuições do Poder Legislativo? Com certeza, Cláudio. Eu acho que mais até do que o tema do marco temporal, que eu não sou advogada, afeta as coisas da lei, mas para mim é clara a Constituição. E ontem nós tivemos uma explicação, acho que do nosso querido e eminente senador Espiridião Amin, quando ele diz o seguinte: desde 1934, a Constituição é clara, ela usa no presente aqueles que estavam, né, no presente sempre o verbo para dizer que a data na Constituição é 5 de outubro de 88. Isso vem desde as outras constituições do passado. Mas tá bom, se é que nós tivemos que votar e reafirmar isso, né, eu acho que ontem ficou claro que o Senado teve o seu papel aí, voltou a ter esse protagonismo, votou até, foi uma coincidência, eu acho que uma feliz coincidência de conseguirmos votar, se não antes, mas pelo menos junto com o Supremo Tribunal Federal, e agora nós vamos ver o que eles modularam, e as pessoas precisam entender que ontem a votação no Supremo era um caso de Santa Catarina, né? Nós temos que ver aí se teve repercussão geral, né? Como é que o voto, eu ainda não tive tempo de analisar, vamos fazer agora uma reunião para analisar o voto. Eu nem sei se eles já publicaram
a integralidade do voto do Supremo, acho que ainda não, para a gente ver as consequências. Mas o mais importante foi o Senado fazendo o seu papel de legislar, o Congresso, na verdade, porque isso ficou na Câmara há muitos anos, um projeto que tem 17 anos, né, que ele entrou na Câmara, pela Câmara dos Deputados. Senadora Sônia, aqui um prazer tê-la conosco no Jornal Gente. A votação de alguns ministros do Supremo com relação ao marco temporal tenta combater aí o que eles chamam de uma suposta injustiça por meio de mais injustiças. Existem proprietários de terras e edificações que agiram de boa fé, inclusive com escrituras lavradas há décadas e que agora correm o risco de perder suas propriedades. Senadora, como resolver esse problemão? Olha, eu espero que esse capítulo possa estar encerrado e a gente partir para uma nova página aí de trazer políticas públicas para um lado e para o outro e que possamos trazer também a segurança, tão falada e esperada segurança jurídica que todos querem, tanto na cidade, né, tanto os empresários quanto urbanos e rurais. Mas você tem toda a razão. Como é que você vai fazer justiça, né, cometendo uma injustiça posterior? Como é que nós vamos tirar esses pequenos produtores? Não vamos falar especificamente no caso julgado ontem no Supremo, em Santa Catarina. Mais de 160 famílias que moram em 3 hectares, 6 hectares no máximo, é uma área pequena, são 160 famílias que muitos estão ali há mais de 100 anos. E que tem escritura, com registro, escrituras, às vezes lá foi o Estado que colocou essas pessoas lá e deu os títulos a eles. Então eles são, né, de boa fé, estão lá e agora queriam, de repente, retirá-los lá. Tem gente que diz, eu não quero indenização. Ontem, no Supremo, a tese que prevaleceu foi a da indenização, como fazer, enfim. Essas pessoas não querem ser indenizadas, elas querem continuar tendo a sua vida ali, onde eles nasceram, muitos deles, criaram suas famílias, hoje têm seus netos ali, eles não querem sair, é o que todos nos disseram. Então, eu acho que eu não sei onde é que eles estão com a cabeça, eu não consigo entender a lógica da votação, né, do Supremo e dessas pessoas que querem voltar a 1500. É claro que os índios têm todo o direito de estar naquela terra que estavam em 88, e se tem alguma injustiça que ficou para trás, vamos corrigi-la agora. E o Estado brasileiro pode fazer isso, indenizando, comprando, trocando terras e colocando essas pessoas em terras para que elas também possam ter a sua vida ali, produzir, ter dignidade. Então, eu não consigo entender, eu acho uma insensatez. Ou eu não entendo, ou a lógica, a minha lógica é completamente diferente, mas ontem ficou claro que tem 43, e podíamos ter mais votos, porque tivemos 8 senadores que estavam viajando, que votavam a favor dessa tese, que não é do governo nem da oposição. Essa tese é do Brasil, dos brasileiros, é isso que as pessoas precisam entender. A senadora tem um... Vai aí, Cláudio. Não, só para, enfim, concluir esse aspecto político da decisão de ontem do Senado, né? É que tem aí uma figura central nessa história, que é o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco. Ele é o engavetador-geral da República, né? Virou o engavetador-geral da República. Qualquer projeto mais polêmico, ele morre de medo de polêmica, mete na gaveta, tranca lá, enfim. Mas desta vez a pressão dos senadores foi de tal maneira irresistível que ele acabou colocando esse projeto em votação, atitude rara na presidência dele, mas ele agirá politicamente junto ao Palácio do Planalto, por exemplo, ou junto ao próprio presidente da República, para evitar um eventual veto total ou parcial do presidente que danifique ou que, enfim, prejudique o espírito do que foi aprovado ontem. O Pacheco tem esse tipo de compromisso de fazer gestões junto ao presidente da República que ele não vete? Olha, eu acho que aqui eu quero fazer justiça ao presidente Rodrigo Pacheco. Ele foi, nesse caso do marco temporal, ele foi, cumpriu com tudo que nos prometeu.
É realmente um assunto delicado, um assunto que, se não tivesse maduro, era muito difícil passar, e ele se comprometeu conosco quando chegou o projeto aqui ao Senado, de colocar em 2 comissões, somente em 2 comissões. Aliás, era isso que ontem a oposição dizia, que precisava ter passado em mais comissões, que esse assunto ainda não estava maduro, mas eram só 22 vozes falando, né, no máximo de voto que eles colocaram. Então, o presidente Pacheco, eu acho que vai ajudar sim. Eu acho que isso marca, inclusive, uma nova fase do Senado Federal. Eu estou animada, eu sou uma otimista, né, por concepção. Então, eu espero que daqui para frente, nós temos aí os defensivos agrícolas, que para nós, do agro, é muito importante. Nós estamos trabalhando isso junto com a oposição. E quero dizer que ontem me surpreendeu que eu acho que houve até um amadurecimento, Cláudio, nessa questão. Nós vimos lá o líder Jacques Wagner, que é contra o projeto, mas que não trabalhou para que ele não pudesse, para procrastinar essa decisão. Então, eu acho que ontem nós inauguramos algumas coisas novas nessa casa. Eu disse até ao presidente Pacheco, há um tempo atrás, que todo mundo me dizia que o Senado era o céu, tá? Aqui era uma maravilha, e que eu achava que eu estava no purgatório. Eu acho que agora eu estou começando a achar que está valendo a pena ser senadora da República. E eu vou trabalhar firmemente para que nós possamos avançar nesses temas aí que precisamos avançar, pôr o dedo e trabalhar. Nós temos a mineração que precisa ser tratada com maturidade, um setor importantíssimo para o Brasil e que também tem essa pecha, tem essa... vista com um preconceito enorme, né? O problema dos garimpeiros nós precisamos resolver. Não adianta deixar do jeito que está à margem, né, da legalidade. Nós precisamos meter o dedo e resolver isso. Nós temos aí o caso pequeno, pontual, mas que para o agro é muito importante, que está aqui há mais de 20 anos, os defensivos agrícolas, que é a modernização de um sistema de produção e que está atravancado aqui por ideologia. Eu acho que também nós vamos avançar. Temos o problema das drogas, temos o problema do aborto. Eu acho que todos esses temas agora, eles vão ter uma nova época. Eu espero, eu sou uma otimista, Cláudia. Senadora Tereza Cristina está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. A senadora que foi ministra da Agricultura também, conhece muito a área. Senadora, queria perguntar para a senhora o seguinte: além da sanção ou não do presidente da República, esse projeto de lei que foi aprovado ontem pelo Senado, que restabelece o marco temporal, pode ter um outro obstáculo, que é o próprio Supremo. É possível que haja contestação dessa lei no Supremo e é possível também que o Supremo, quando for acionado, decida que a lei não é constitucional, se já decidiu agora contra o marco temporal. Queria perguntar para a senhora que tipo de postura a senhora espera do Supremo Tribunal Federal a partir de agora sobre esse caso e se o chamado remédio final para essa história toda não seria a aprovação pelo Congresso de uma emenda constitucional e não de um projeto de lei. Olha, até pode ser, né? Eu acho que a gente tem que agora avaliar como é que serão os próximos passos. Eu acho que essa invasão de competências não deveria acontecer. Mas, infelizmente, a gente já sabe que tem aqui dentro da casa, né, alguns senadores do governo, da situação, que já disseram que vão entrar no Supremo contra... questionando a inconstitucionalidade desse projeto de lei. Vamos ver como é que o Supremo... Mas aí é começar tudo de novo. Aí vai ter que entrar, enfim, é todo um procedimento, um processo, né, para que possamos ver o encaminhamento que o Supremo dará. Mas, se for preciso, nós já temos algumas PECs, inclusive, já aprovadas. Tem a PEC 48... Tem uma outra PEC que eu soube que está sendo feita, estão pegando assinaturas, que vai mais ou menos no que foi a PEC 215, que foi arquivada na Câmara Federal. Enfim, eu acho que aí nós temos que achar o remédio certo para que nós não percamos essa oportunidade de dizer, já que insistem que a Constituição não foi clara sobre o marco temporal, sobre essa data,
que a gente faça uma PEC, se for o caso. E eu acho que nós mostramos que a gente tem votos para vencer nesse tema. Senadora Tereza Cristina, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui para o Jornal Gente, né? Está convidada para voltar aqui em breve para a gente falar mais sobre os assuntos aí do Senado Federal. Um grande abraço para a senhora, até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada, senadora. Ótimo dia. Bom dia.